É isso aí. Abra sua Bíblia no texto base que nós estamos usando, Deuteronômio capítulo 29, verso 9, e nós vamos também ler Filipenses 4:19, porque eu peguei esses dois versos para que a gente pudesse guardar isso, de que Deus ele tem uma aliança de suprimento, de ampla suficiência para você e para mim. Está escrito aí, Deuteronômio capítulo 29, verso 9, guarde, pois, as palavras dessa aliança e as pratique, para que possa ser próspero em tudo que realizar. Diga amém. Numa outra tradução diz assim, guarde as palavras dessa aliança e as pratique, para que você possa viver sabiamente, lidar sabiamente e prosperar em tudo que fizer. Agora abra lá em Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então está escrito que ele há de suprir, ok? Eu leio numa outra versão e diz assim, Filipenses 4, 19, e o meu Deus irá liberalmente suprir, aleluia. E nessa tradução diz assim, encher até completar cada uma das suas necessidades de acordo com as riquezas de Cristo em glória, aleluia. Hoje nós estávamos falando pela manhã algumas coisas que eu quero recordar com você, só passando na tela, já que você teve aí e você anotou, para que isso aí fique registrado no teu coração, ok? Primeira coisa que a gente tinha falado lá é que o que agrada a Deus é o coração do homem que o coloca em primeiro lugar. Eu e você, a gente tem que certificar se o meu coração está colocando Deus em primeiro lugar na área de finanças. Aí você pode pegar uma outra área também, a área de relacionamento, na área, sei lá, na área de família. Eu tenho colocado em prática, eu tenho colocado Deus, a sua palavra, em primeiro lugar. Então, essa garantia, quem faz somos nós, gente. Nós é que temos que nos autoavaliar, avaliar o nosso coração se Deus está em primeiro lugar. Então, o que agrada a Deus é o coração do homem que o coloca em primeiro lugar. Eu conversei sobre isso. Se o coração do homem não prioriza Deus, o que ele fizer não tem valor. Então, eu comentei algo, que deixa eu reforçar isso para ficar grifado no teu coração. Não é o que eu acho, o que eu penso sobre finanças, não é o que eu acho, o que eu penso sobre relacionamento, e eu executo, que agrada a Deus, é o que Ele me pede. É por isso que Ele escreveu esse livro, que é um princípio de viver, é um estilo de viver. Então Ele tem aqui conselho suficiente para mim e para você, em todas as áreas da nossa vida. Então Ele tem conselho na área de finanças, Ele tem conselho na área de relacionamento, Ele tem conselho para tudo. Se nós fizermos isso, nós estamos agradando a Ele. Nós estamos priorizando, que eu disse isso, quem executa a verdade prioriza Deus, porque colocou Deus em primeiro lugar. Uma outra coisa que nós tínhamos falado sobre a prioridade a Deus, 3 conclusões sobre prioridades a Deus que nós falamos, eu só estou lembrando. Priorizar a Deus é um ato, não é um ato natural, não é algo espontâneo, automático, que sai da nossa vida, é uma escolha, é uma decisão. Eu faço a escolha, eu tomo a decisão, né? Eu escolho priorizar a Deus, eu tomo uma decisão, e eu falei que envolve um sacrifício nisso. Então, com relação a priorizar a Deus, a colocar em primeiro lugar, essa é a primeira coisa que você tem que guardar isso aí, que não é algo que sai naturalmente, é algo que eu faço a escolha, eu tomo uma decisão. Com Deus funciona isso. O povo de Deus que é abençoado é o povo que decide por Deus. Eu decido andar com Ele. Eu decido viver para Ele, eu decido praticar a sua palavra, eu decido todos os dias ter um estilo de vida voltado para essa verdade. Lembra que no primeiro encontro que eu falei sobre isso, eu disse que há necessidade de nós termos continuidade, de sermos pessoas perseverantes em termos de verdade de Deus, e isso, gente, é um ato assim, amanhã, depois de amanhã, no próximo mês, no próximo ano, são anos da nossa vida. Essa é a grande chave do segredo, é eu viver dia após dia dessa maneira. Isso envolve perseverança, determinação.
Tá certo? Então, esses princípios todos que nós estamos conversando durante essa jornada de prosperidade com propósito, eu digo para você que isso aí não vai te trazer um resultado de imediato e tudo resolvido e tudo que você deseja em um mês. Mas essa é a maneira de nós vivermos e você vai ver que gradativamente Deus vai te abençoando, você vai crescendo, progredindo, prosperando e você não volta mais para a situação que você vivia. Diga aleluia. Mas é algo que envolve meses, anos, tem que ter essa batida, tem que ter essa continuidade, essa insistência. E vamos nessa, e continua semeando, e continua fazendo, e continua obedecendo, e todos os dias, e percebendo o que Deus pede nessa área, vamos executando, anos. E aí você verá a diferença. Nós vimos a vida de Abraão, uma vida de anos, fazendo o que Deus pediu, e terminou daquela maneira que nós lemos, em Gênesis 24, no verso 1. Então, essa é a primeira conclusão sobre priorizar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar. A segunda é que quando eu exerço a fé, quando eu ponho em prática aquilo que eu acredito que está nesse livro, na área de finanças ou em qualquer área, eu coloco a Deus em primeiro lugar. E isso agrada a Ele. Isso aí está com base no quê, pastor? Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem o exercício da fé, sem colocar em prática o que eu acredito dessas verdades, eu não posso agradar a Deus. Então nós o agradamos, porque quando colocamos esse livro em prática, nós estamos priorizando. E terceiro e último que eu falei sobre isso, a terceira conclusão sobre priorizar a Deus é: tudo que não é fruto de um exercício de fé não tem valor para Deus. Ok? Então, se eu faço e não tem menor envolvimento de fé nisso, não tem valor. O que tem valor é o exercício da fé. Alguém compreende isso aí? Amém. E na nossa jornada de crescimento, ouça isso que eu quero te falar, sempre nós vamos precisar exercer fé. Sempre. Não vai ser assim, naturalmente. Vai ser sempre um exercício de fé. Deus falará algo, Ele nos orientará, nos dará uma direção que eu e você precisamos exercer fé. Você vai perceber isso. E é assim que nós vamos seguindo adiante. E a nossa vida é abençoada. Diga aleluia. Uma outra coisa ainda que nós falamos aí, eu só estou recordando, e essa frase é demais, eu quero voltar depois a comentar algumas coisas aí, que a aliança de prosperidade que Deus tem com o seu povo, que somos nós, a igreja, é sempre um meio para um fim. E nunca um fim em si mesma. E eu fiz a explicação disso aí. Ok? É um propósito. Deus me abençoa para que eu abençoe outros. Diga aleluia. Deus me abençoe para que eu possa financiar a sua obra sobre a face da terra. Ele não vai mandar anjos aqui na igreja trazendo sacolas de dinheiro para a gente continuar a fazer o que a gente tem que fazer. Ele usará a sua vida. A minha vida, a vida daqueles que compreendem essa missão. Nós temos um propósito, gente. Nós temos uma missão. E Deus dará para nós se nós cumprirmos a missão que Ele quer. Então, prosperidade de Deus tem propósito. Então, não é para si mesmo. Não é só para o seu umbigo, não é só para a minha vida e os outros ficam... Não é isso. Deus nos chamou para ser uma bênção. E a outra coisa que a gente falou também, finanças na nossa vida... é uma ferramenta para um propósito de Deus. Guardou essa frase? Tem que meditar ao longo dessa semana. Ok? Finanças na nossa vida é uma ferramenta para um propósito de Deus. Eu uso a ferramenta, mas o propósito dessa ferramenta é para a obra dEle. É para nós sermos uma bênção. Diga amém isso aí. Eu sei que eu estou mexendo com muitos conceitos e muitas coisas que não batem na nossa cabeça nem na nossa carne. Eu não estou falando da carne. Eu não estou falando daquilo que humanamente eu acho, eu penso. Eu não estou falando sobre o conceito desse mundo, gente. Eu estou falando sobre a verdade. E quem abre o coração e abraça a verdade é abençoado. É diferente. É remar contra a maré. Esses conceitos não existem aí fora. Como é que pode existir um conceito desse? Cada vez que você dá, mais você tem. Não existe esse conceito aí fora. Mas é assim que a Bíblia diz. Dá e dá-se-vos-á. Uma outra frase que eu creio que eu disse também, todo exercício de fé em finanças na Bíblia é sempre um exercício doador. Se você não anotou essa, deixa registrado.
Porque todas as vezes que eu vou exercer fé com base em finanças, naquilo que Deus me pede, é um exercício de fé. Eu dou porque eu acredito. Eu não dou porque isso me faz bem no contexto da cabeça, ou porque minha cabeça, ela entende isso, o meu cérebro. Ok? É um exercício de fé, todos eles. Doadores, vários exemplos sobre isso aí. E a última que eu tinha dito é que a bênção financeira com base bíblica, ela está totalmente dependente da ação do homem. Isso você tem que estar convencido. E quem é membro dessa igreja, tem andado aqui, tem estado conosco, tem aprendido isso. De que se eu não coopero com Deus, eu não vejo resultados. Ok? Deus não trabalha desassociado do homem. O homem faz a sua parte, Deus faz a dele. E é óbvio isso, né? Se existe uma aliança entre eu e ele, eu tenho que cumprir a minha parte para que ele possa cumprir a dele. Da parte de Deus, nós sabemos aqui, ele é fiel. Diga aleluia. Não falha. A sua palavra não volta vazia. Então é a minha parte no cumprimento daquilo que ele me pede. Então finanças também não fica fora disso aí. É a minha atitude, é o meu comportamento, é que vai fazer toda a diferença. Hoje, nós vamos... Hoje não. Hoje à noite, né? Porque nós estávamos aí de manhã. Mas nós vamos continuar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Foi só uma revisão de um pouquinho, de algumas coisas que nós havíamos falado. Mas 2 Coríntios 5, 17 é um verso conhecido, diz lá: se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, é o nosso caso. E as coisas antigas já? Eis que se fizeram novas todas as coisas. Fizeram novas todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Nós somos novas criaturas. Meu espírito foi recriado. Eu preciso entender que a minha maneira de viver agora tem que ser diferente. Então, não é mais com base no que eu achava, não é mais com base naquilo que eu pensava antes de ser nova criatura, agora é com base no que Deus diz. Então, se eu sou nova criatura, eu preciso viver com a veste da nova criatura. Ok? Então, eu não posso, como nova criatura, andar com as vestes da velha criatura, não vai dar certo. E isso eu vejo direto na igreja do Senhor. As pessoas não têm entendimento, não têm conhecimento da verdade, então realmente, como é que elas vivem? Elas vivem exatamente como viviam antes, só que agora são de Jesus. Só que agora estão na igreja. Pastor, mas algumas coisas mudaram. Algumas coisas mudaram, mas outras são fundamentais que mudem também. Por exemplo, a nossa maneira de administrar e lidar com finanças, por exemplo. Uma outra área também, relacionamento. Então, se antes eu não conseguia fazer relacionamentos adequados, saudáveis, se eu vivia quebrado e eu continuo ainda da mesma forma, tem alguma coisa, eu tenho que mudar. A minha vida tem que mudar, o meu comportamento tem que ser diferente. Com base no quê? Na palavra. Então, ouça aí o que eu quero te dizer sobre isso. Ser nova criatura é ser livre, porque Deus nos libertou da escravidão do pecado, do erro. É ser livre em espírito para exercer domínio em todas as áreas da nossa vida. Ora, agora o meu espírito novo, com a presença do Espírito Santo, cheio das verdades de Deus, irá agora dominar. Ele tem total liberdade agora para dominar. Então, nova criatura, a nova criatura é um ser livre, gente. Paulo diz lá, anote aí, Gálatas 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, dessa maneira, para que não se submetais de novo a jugo de escravidão. Então, se o meu espírito, vai ouvindo, se o meu espírito vivo não domina, se o meu espírito vivo, influenciado pela palavra, ele não domina, ouça isso que eu quero te falar, eu não poderei vencer a força da minha carnalidade.
E nós sabemos pela palavra, em Gálatas capítulo 5, que o espírito recriado milita contra a carne. Não está escrito isso lá? E diz lá Paulo assim, claro, é o Espírito Santo falando para você, que nós não... vamos ver essa passagem que você tem que ler, como Paulo coloca, Gálatas 5, por favor. Eu leio com você. Ele diz assim, verso 16, andai no Espírito, Gálatas 5,16, e jamais satisfaça a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa um desejo maligno, um desejo que irá trazer prejuízo para a minha vida se for executado. É exatamente isso. Quando se fala sobre concupiscência da carne, é um desejo que traz prejuízo para a minha vida quando executado. Então ele diz que a gente não deve mais satisfazer a esses desejos. Então agora, porque somos novas criaturas, e estamos vivos, debaixo da influência da palavra, ouça isso, gente, nós temos condição de dominar a inclinação da carne. Diga aleluia! Isso não acontecia antes? A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos, para que não faça nem eu nem você o que, gente? O que porventura seja do nosso querer carnal. Ok? Eu até complementei isso aqui na minha Bíblia. Ah, pastor, toda vontade que eu tenho eu posso fazer? Não. A vontade da nossa carne é para a nossa destruição. Não é para o nosso benefício. O que vem da carne, nada é para proveito. Diz a Bíblia que o que vem da carne dá para a morte. Aquele que semeia para a carne, morre. Não produz nada. Está aqui em Gálatas 6, um pouquinho mais à frente. Veja aí no verso número 8 de Gálatas 6. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Vida eterna, bênção. Não, colherá o quê? Corrupção. Em outras traduções, morte, prejuízo. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito vai colher o quê? Vida. Tudo que é bom de Deus é por causa do Espírito. Pastor, me explica isso que eu não estou entendendo nada. Agora você me confundiu. Nós somos seres novos em Cristo Jesus, novas criaturas. Então agora nós precisamos viver, ouçam, precisamos viver debaixo da influência desse livro. Esse livro precisa governar e influenciar a minha vida no dia a dia. É isso, quando está escrito, andai no Espírito, eu não estou andando em cima de uma alma penada. Eu não estou andando, estou andando no Espírito, pastor, igual um maluco. Quando a Bíblia declara que eu estou andando no Espírito, ela está declarando que eu executo a sua palavra. Que eu tenho uma vida guiada e dirigida pelo que Deus diz, e não pelo que eu quero, e não pelo que eu penso. Tudo que eu quero, ouça, tudo que eu quero e o que eu penso não está em linha com a palavra, então deixa de lado e fica com o que a palavra tem. É isso que o povo de Deus não está treinado a fazer, por falta de conhecimento, de entendimento, de instrução. Se nós aprendermos isso, a nossa vida dá certo. Diga amém. Nossa vida cresce, progride. Há muitas áreas ainda na vida do povo de Deus que não tem luz suficiente da palavra para vencer as trevas. Há muitas áreas onde os comportamentos ainda são comportamentos mundanos, ou do conceito e da mentalidade do mundo. Quando isso acontece, não gera vida, não gera acréscimo, não gera crescimento, não é saudável. Ora, se eu não sei, eu não posso ser diferente. Mas a partir do momento que você começa a ter conceitos diferentes, princípios diferentes que esse livro te apresenta, eu deixo a minha maneira antiga de pensar para viver por esse livro. Então eu sou um vencedor quando eu vivo por esse livro. Ah, pastor, a igreja do Senhor é vencedora, mas ela não é vencedora do nada, ela é vencedora por natureza, mas se não aplicar os preceitos, os conceitos, os princípios de Deus, ela não vence. Você pode estar
debaixo do ministério mais vencedor sobre a face da terra. Isso não te ajuda. Pode estar na melhor igreja sobre a face da terra, o melhor pastor sobre a face da terra, se é que existe. Entende? Não vai ajudar. O que faz a diferença? Mas pastor, eu já sou nova criatura, eu tenho a natureza, eu tenho o selo, o Espírito Santo está em mim. Nada disso adianta se eu não trocar a minha maneira de viver, se eu não trocar a minha mentalidade velha, que era a mentalidade do mundo, pela mentalidade de Deus. E isso vale em finanças, relacionamento, em tudo. Dá um amém. Amém. É isso aí. Então avalia a sua vida, nós vamos avaliar a nossa vida, se no meu comportamento ainda há muitos conceitos lá de fora. Se no meu comportamento diário em relação a dinheiro, se eu estou com as ideias lá de fora, não vai dar certo. Então, quem é vivo espiritualmente, diga assim, é o meu caso, pastor. Glória! Quem é vivo espiritualmente, ouça isso aí, não precisa mais ser escravo da carne, da mentalidade da carne. Por quê, pastor? Porque esse livro nos libertou, e esse livro é o conceito. Esse livro é a mentalidade pela qual eu viverei para vencer. Glória! Isso é maravilhoso. O povo de Deus tem que ser convencido que se não for através desse livro, nós não vencemos. A gente fica insistindo, bate 3, 4, 5, 10 vezes com a cabeça, quebra todo e continua insistindo, e não se arrepende, não se entrega à maneira de Deus. Alguém está pegando? Esse é o segredo. Então, o mover da aliança financeira de Deus na nossa vida, o mover dessa aliança que Ele tem com a igreja, ouça bem, através do domínio do Espírito vivo influenciado pela palavra. Se eu, como uma nova criatura, ouçam, não sou influenciado na prática, no meu dia a dia, em termos de atitudes e comportamentos por esse livro, não vencerei. Se na área de finanças, que Deus tem uma aliança, Ele tem os seus preceitos, Ele tem a sua ordem sobre finanças, eu não executar isso no dia a dia, não vencerei, não crescerei, não progredirei. E eu digo para você, gente, que não tem nada a ver com o que o mundo acha. Não tem nada a ver se o mundo diz assim, não tem emprego. Se o mundo diz assim, não tem salário bom. Não estou nem aí para isso. Se nós fizermos o manual, aquilo que está no manual de Deus, o reino dele é suficiente para te suprir amplamente. Vai ver milagre em cima de milagre dentro dessa área. Eu tenho desafiado o pessoal aqui da igreja que tem trabalhos próprios, né, negócios próprios, são vendedores ou empresas, sei lá, a vocês em compreenderem que Deus Ele quer fazer uma aliança de vocês crescerem muito mais do que possam imaginar. Mas, se for uma aliança de propósito, nós temos que deixar a mentalidade do velho homem e abraçar o que Deus tem como proposta. E ao longo dessa jornada a gente percebe que a prosperidade que Deus quer para mim e para você tem um propósito. Se eu não estiver disposto de coração a cumprir o propósito de Deus, não me qualifico. Vai pegando. Pastor, então como é que eu faço? Eu quero ser qualificado, eu sou nova criatura. Então escolha, decida pelo que Deus quer. Exerça na prática aquilo que Ele pede. Você verá resultados tremendos. Tua vida vai mudar de água para vinho. E digo, você nunca mais volta para o buraco. Eu contei um testemunho de uma pessoa aqui. Então, ouça, se a nossa carne, ela governa, nós somos livres. Nosso espírito agora é novo, nós temos a verdade. Mas se ela governa o gerenciamento das nossas finanças, a aliança de progresso que Deus tem conosco, não vale, não vai funcionar. É como se cortasse a energia. E
não pudesse produzir mais, o reino de Deus não pudesse produzir mais na minha vida. Por quê? Porque, de fato, na prática, quem gerencia as finanças é a minha carne, não vai funcionar. A inclinação da carne, o domínio da carne, sempre é segundo a mentalidade do mundo. E a mentalidade do mundo sobre qualquer coisa só traz prejuízo, destruição para a vida do homem. É verdade ou não? Ok. Na área de família, na área de finança, na área de relacionamento, o que essa mentalidade tem é a sugestão do inferno. O mundo não é dominado pelo inferno, está escrito lá, o mundo jaz no maligno. É brincadeira? Está deitadaço no maligno. Por quê? Porque ele influencia as mentalidades, as pessoas com pensamentos. E as pessoas vivem pelo pensamento que tem. Todos nós aqui vivemos por uma mentalidade. Agora avalie a nossa vida, vamos avaliar as nossas vidas. Avalie se a tua vida está legal, se você está crescendo e progredindo, porque se não está assim, eu tenho que analisar minha mentalidade. Eu tenho que analisar a mentalidade pela qual eu vivo. Eu ponho em prática no dia a dia. Se ela não está em linha com a palavra, eu tenho que abandonar rapidinho, para que a minha vida dê certo. Aleluia! É isso. Então a carne, agora essa frase é legal você anotar. A carne, ela domina pela avareza e cobiça. São os dois primos irmãos que destroem a vida do homem em finanças. Eu falei aqui, no nosso encontro pela manhã, sobre a avareza. Um apego sórdido, sujo ao dinheiro. E nesse contexto aí, as pessoas serão prejudicadas. E a cobiça. Nunca para de querer ter. É algo mesmo maligno para destruir a vida do homem. Então a carne, ela domina por esses dois irmãos aí. A avareza e a cobiça, que a Bíblia declara que não faz parte mais da nossa vida. Não deve fazer parte mais da nossa prática. Já o espírito vivo, e aí faça um acréscimo para mim, porque eu não tinha espaço na tela para colocar isso, mas escreve assim: o espírito vivo, influenciado pela palavra de Deus, domina pela generosidade e liberalidade. Aleluia! Vá comigo a Provérbios 11, eu te provo isso. Verso 24. Vamos até a meia-noite hoje ou não? Amém. Olha aí. Tem sempre alguém animado. Faz o noviço fora da tua vida, se você pode dizer assim: pastor, minha vida mudou. Faz esse noviço fora, olhem para cá. Faz esse noviço fora e você vai ver que a sua vida mudou, porque você abriu o teu coração para ter mais da verdade. Nada muda na nossa vida se a gente não valorizar a palavra, não gastar tempo com ela e não querer mais dela. Nada muda. Provérbios capítulo 11, verso número 24, diz assim: a quem dá liberalmente, vai ter menos cada vez mais. Pastor, mas meu neurônio ele não consegue ver isso, porque olha só, eu tenho 10 laranjas, eu dei 3. Eu fiquei sem 3, estou com 7. Porque é só o que o neurônio pode ver. Eu tenho 10 laranjas e Deus me pediu para dar 9. Ai! Esse ai foi o neurônio que gritou. Porque ele viu que só ficou com uma, eu não queria chupar 10, mas só tem uma. Imagina então, agora eu tenho semente, eu tenho salário, e Deus vai falar para mim ali: faça isso. A primeira coisa é o neurônio. É o neurônio, é a humanidade. Ela não concebe isso. Mas a Bíblia diz que aquele que dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. Aleluia, palavra de Deus. Não é palavra do mundo. Não é mentalidade do mundo.
Mentalidade do mundo é o seguinte: você quer ter? Guarda e retém, segura e olha, pega dos outros também para você ter mais. Essa é a mentalidade do mundo. Mentalidade de Deus para ter mais: dá. Como é que é? Dá e você terá mais. E é óbvio que você não pode fazer isso com base no negócio. Eu não posso fazer isso com base no meu neurônio. Eu faço isso com base no meu coração, na inspiração e no momento que Deus diz, faz. Diga aleluia isso aí. Gente, Deus, Ele governa tudo. Até os nossos passos, os momentos do exercício da fé e os momentos que chegam na nossa vida para nós executarmos isso, até Deus, Ele põe tudo isso aí. Ele prepara tudo isso aí para nós. É impressionante. Então, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Agora, olha a segunda parte. Ao que retém, olha a avareza. Ao que retém mais do que é justo, vai ter em abundância. Não, olha o que está escrito aí, gente. Leia a Bíblia, é a palavra de Deus. Ser-lhe-á em pura perda. Por quê? Porque esses são os espíritos que o inferno usa para destruir o homem. Então, quem está debaixo da influência na prática da avareza e da cobiça está sendo destruído e não sabe. Aqui é para provar exatamente isso. O espírito vivo, influenciado pela palavra, é liberal, ele é generoso. Então está escrito que lhe será dado mais e mais e mais e mais e mais. E o contrário, pastor? O contrário está aí também. Olha aí o próximo verso, verso 25, diz assim, a alma, o quê? Está escrito que vai cair no buraco? É Deus quem está dizendo, a alma generosa prosperará. É tudo que eu quero prosperar. É tudo que eu quero progredir. Querer é pouco, eu tenho dito isso para vocês. Quando diz a alma generosa, está falando da alma ou da pessoa praticante da generosidade. Então, aquele que é praticante da generosidade e liberalidade na inspiração de Deus, prosperará. Essa é a aliança que eu tenho. Nem o inferno pode segurar. E quando ele vier te perturbar, eu já disse isso, eu declaro para ele, ei, olha aí, olha o que foi colocado no chão aí, a semente, rapaz, olha a prática aí, não pode segurar. Você tem autoridade para repreender as trevas, porque és um praticante, aleluia. E o inferno sabe disso. Mas enquanto ficar só no querer, no desejo, e não fizer nada, nada muda. Está certo isso aí, gente? Agora deixa eu ler uma passagem com você que vai te ajudar bastante. 1 Timóteo, capítulo 6, nós vamos ler o verso 9 e o 10. O grande problema é que o dinheiro ele tem uma influência, o dinheiro ele tem uma atração. Eu diria para você que, na verdade, ele tem uma cilada, ele tem uma arapuca, e se o homem se entrega a ele, já era. Então, a Bíblia declara isso porque o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, seu filho na fé, e é óbvio que essa é uma declaração, que nós vamos ler agora, de Deus para a sua igreja. Diga aleluia. Então, leia dessa maneira, repita comigo, a Bíblia é Deus falando comigo. Sempre. Nunca duvide disso. Ok? Quando você vai ler, é Deus que está falando contigo e comigo. Então nós vamos ler o verso 9, é para nós, somos a igreja. Ora, os que querem ficar ricos, está falando do povo de Deus. Veja só, porque aqui há um detalhe, depois nós vamos comentar sobre isso. Deus não é contra a riqueza. Ele quer que nós enriquecemos, que a gente tenha ampla suficiência, mas da maneira certa. Diga aleluia. É óbvio, mas então ele diz assim, os que querem ficar ricos, está escrito, caem, não está escrito que talvez, está escrito caem, está escrito caem, diga caem, caem em tentação e cilada.
Pronto. Cai em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, desejos malignos, desejos que vão me trazer prejuízos. Ouça bem. Diz aí, insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Está escrito, está na Bíblia. Olha para o mundo e você vai ver o retrato disso no mundo. Aí, o Espírito Santo fala para mim e para você, verso número 10, porque o amor ao dinheiro, ou do dinheiro, o amor ao dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. Agora olhem para mim, por que é a raiz de todos os males? Porque é um Deus. E Jesus declarou que só tem dois, ou ele ou o dinheiro, que é o Deus Mamon. Nessa passagem de Mateus 6, 24, está escrito Mamon. Quem é que é o Deus dinheiro? É o próprio espírito de Satanás governando e trabalhando isso aí. Então aí diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Anote isso, não está dizendo porque dinheiro é bom. Deus criou o dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata, Deus é rico. E por que o seu povo não cresce em finanças? Porque aqui tem um segredo, eu não posso ser dominado pelo amor ao dinheiro, pela atração e o fascínio que ele me puxa. Uma coisa é o dinheiro me dominar, a outra é eu dominar o dinheiro. Como é que eu domino o dinheiro? Quando o meu coração está certo diante de Deus, quando o meu coração está debaixo do senhorio de Cristo. E quando é que então, pastor, o dinheiro me domina? Quando o meu coração é dominado pelo Deus Mamon. Quando o dinheiro me domina, automaticamente Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Ouça isso. Se tudo que eu faço na minha vida, eu só penso em dinheiro, priorizo dinheiro e só vejo dinheiro, tem alguma coisa errada. Você está sendo dominado por isso e não sabe. E debaixo desse domínio, sempre há perdas. Nunca há ganho, nunca há crescimento, nunca há prosperidade verdadeira de Deus. Oh, que bom que você veio, hein? Que bom que você veio, hein? Que bom que você veio. A gente tem que ouvir isso várias vezes, gente. Nós temos que meditar, tornar a ouvir, renovar a nossa mente, não permitir que dinheiro governe a nossa vida. Nós fomos chamados para dominar. Dinheiro na nossa mão tem que ser um instrumento, eu domino, é uma ferramenta. Vamos continuar a ler. As quais afogam o homem na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, olha aí o primo irmão da avareza. Nessa cobiça, o que acontece, gente? O quê? Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos o quê? Pastor, mas isso não acontece no povo de Deus. Eu já vi, gente, nessa trajetória de igreja, pessoas começaram a prosperar, progredir, largaram a Deus. Ficaram com outro Deus. Mas no dia que fechar o paletó, vai apertar o elevador, vai para onde? Não vai subir. Nós temos que prestar atenção nisso aí, gente. Deixa eu ler numa outra tradução. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos, ouçam, descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, quando o homem ele se torna servo do dinheiro, o dinheiro já está no domínio para a destruição dele.
Dinheiro em si, gente, não é mal, ouça isso. Pelo contrário, é bom, é importante, não se vive sem dinheiro. Mas dinheiro faz parte da vida do homem, mas não é a vida do homem. Grava isso aí, por favor. Aí você fala, pastor, não, mas não tem problema com isso. Todo dia você tem que garantir que ele não te domine. Todo dia eu e você temos que garantir que ele não domina, que ele não manda. Eu não sou governado por ele. Ele faz parte da minha vida para eu ser abençoado e abençoar outros. Abençoar a obra de Deus, essa é a visão de Deus. Ok? Dinheiro faz parte da vida do homem, mas não é a vida do homem. E a outra, Deus não é contra a riqueza. Ele não é contra a riqueza porque ele não pode ser contra ele mesmo, porque o nosso Deus é rico. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo que existe. Então ele não pode ser contra ele mesmo. Mas ele é contra o quê? O dinheiro dominar a vida do homem. Especialmente quando são os filhos dele. Aí você me pergunta, pois é, né, pastor, interessante, né? O povo de Deus já podia ter muito mais. Muitas vezes, deixa eu te dizer algo, Deus não dá para o seu povo aquilo que ele gostaria, ouçam, porque o povo de Deus não está preparado para receber, porque se receber, dá tchau, um abraço, se arruína. Como ele ama demais o seu povo, ele prefere manter lá, vou deixar ele aqui assim, nesse empate, nesse quase empate, porque pelo menos aí, ó, ele corre para a igreja, está sempre orando. Está sempre lá pedindo oração aos irmãos, vai para a igreja e fica ligado, porque sabe que na segunda-feira, se não acontecer algo, ele está liquidado. Mas foi essa a programação de Deus? Que nós vivêssemos de milagres para ser resgatados assim, senão a gente vai ser destruído? Não, a programação de Deus é que nós vivêssemos na bênção, na abundância e só crescendo. Mas será que a gente tem condição de viver assim? Eu estou maduro o suficiente para ter grana à vontade? Para que Deus fale para mim é tudo que eu preciso fazer e eu não fique gerenciando toda a grana que eu tenho com o que eu acho, com o que eu penso? Eu tenho um montante tremendo que Deus tem me abençoado. Senhor, está aí esse dinheiro, você vai me dizendo o que eu faço com ele. Ninguém faz essa pergunta, pastor. Porque a primeira coisa que eu vejo, eu tenho uma grana grande, é uma geladeira nova, é uma televisão nova, é um carro, eu vou comer. Esse é o problema. Se tudo aquilo que eu tenho é para tudo isso que eu quero para mim, já era, estou fora do propósito, estou fora da prosperidade com propósito. Pastor, então Deus me dá tudo isso para não ter nada? Claro que não, você está entendendo o que a gente está falando. E Deus aqui é o Deus da ampla suficiência. Só que eu sou sábio o suficiente? Eu ponho isso, essa proposta diante de Deus? Esse é um segredo. Então, financeiramente falando, o controle da carne, o gerenciamento da carne, impede a prosperidade de Deus na nossa vida por 3 motivos. Primeiro, põe aí, 3 motivos por que o controle da carne impede a prosperidade de Deus na nossa vida. O primeiro deles é que o controle da carne sobre as finanças não permite que nós tenhamos uma visão clara sobre a real prioridade da nossa vida. Você sabe que sem o conceito de Deus, até as pessoas se embananam de tal maneira que elas não conseguem ver até prioridades básicas como família primeiro, filhos. Aí o cara gerencia tudo para si mesmo e esquece a família. Não consegue nem priorizar casa, educação dos filhos, saúde, não sabe nem organizar isso. Recebe uma grana e já toma cachaça na sexta-feira e liquida o dinheiro. Ainda chama os amigos, ainda paga para os amigos. Que amigo é esse, rapaz? Aí sai de lá, chega em casa, supapa a mulher, supapa os filhos, porque também puderam. Pegou o dinheiro que recebeu, já gastou todo. Aí quem é que sofre? Ele, o bobo, na mão do inferno, a sua esposa, que não tem nada a ver com isso, e os seus filhos. Esse é o gerenciamento do mundo. Esse é o gerenciamento da carne. Não pensou em mais nada.
Pensou em si mesmo, pastor, o importante é ser feliz agora. É do inferno essa frase. Eu quero ir para a galera agora, eu vou ser feliz agora. Isso é do inferno. Mas me deu uma vontade, pastor, mas me deu uma vontade. Escreve aí, pode escrever. Vontade dá e passa. Escreve aí. Deu a vontade. Calma, cocada. Deu a vontade. Essa vontade pode quebrar você para sempre. Pode arrasar sua família para sempre. Os apelos e as tentações e as ciladas do inferno são grandes. Pode quebrar minha família para sempre. Calma. Dominamos ou não dominamos a vida? Essa é a prova que o homem é dominado por todas as coisas. É dominado pela ambição ao dinheiro, é dominado pela cobiça, é dominado pela avareza, é dominado pela força do dinheiro. É dominado pelo descontrole da carne que não consegue nem organizar prioridades na sua vida. Ele é dominado por um conceito do mundo. Ouça isso, que bom que você veio. Existe um conceito do mundo que é o seguinte: eu vou fazer a minha vida em 1 ano. Quando, na verdade, Deus tem uma programação para fazer a minha vida e da minha família ao longo dos anos. 50, 60, 70 anos. Não, pastor, eu não aguento esperar, não aguento, não. Surgiu uma oportunidade tão boa, olha, o negócio da China, vai te botar no chilindró, meu irmão. Nem avalio, eu vi a cifra e eu não avalio mais nada. Essa cifra, maravilha, maravilha. É só o dinheiro te chamando. Vem cá, meu filho, para dar um tombo no homem. Eu estou falando para vocês, a força do dinheiro, essa atração e fascínio do dinheiro faz com que o homem perca o seu caráter. E se ele perder o caráter, ele perdeu a sua integridade. É aí que o inferno mata o cara. A única coisa que eu e você temos é um caráter. É ser uma pessoa de caráter. Que Deus é uma pessoa de caráter? Se eu sou comprometido com Ele, nós somos pessoas de caráter? Pastor, mas está todo mundo se dando bem, eu vou ficar de fora? Vai, bobão, fica de fora que você vai para cima. Você não vai descer. E no final dessa história, quem cumpre a palavra de Deus sempre é abençoado, mas cedo ou mais tarde, aquele que não cumpre vai cair nesse mundo. Então, qual é a programação de Deus, pastor? É ao longo dos anos. Então, vai plantando, vai fazendo o que Deus te pede, e progressivamente, a palavra é essa, progressivamente, vou repetir, progressivamente nós vamos crescendo, vamos sendo abençoados. Nossa, então a gente olha os anos, que coisa tremenda, família abençoada, olha só, Deus, olha só, tudo que eu tenho hoje está acontecendo ao longo dos anos, Deus tem me abençoado. Glória, aleluia! Então esse é o controle, não permite que a gente tenha a visão sobre prioridade. Quem antes de tudo e de todos é a nossa prioridade? Deus. Se Ele já não é a nossa prioridade, o nosso dinheiro precisa estar debaixo da prioridade do reino, como eu falei, do propósito. Mantenha uma vida diária nesse entendimento. Eu não sou dono de nada, Deus é dono de mim. Ele é Senhor da minha vida. Então, se o que eu faço com o meu dinheiro não põe Deus em primeiro lugar, eu já estou sendo governado pela minha antiga maneira de viver. Eu comentei isso, eu quero comentar de novo isso para você. A Bíblia estabeleceu pelo menos 2 leis das mais simples para que o homem entendesse que Deus sempre ele faz isso, Ele estabelece a sua palavra e princípios para que eu obedeça e você também. Então Ele colocou dízimos e ofertas. Alguém ainda tem dúvida que dízimo pertence a Deus? Anote aí, por favor, porque está lá em Levítico, capítulo 27, no verso 30 e 32, que o dízimo é separado ao Senhor porque Ele requer isso do homem.
Mateus capítulo 25, no verso 25 ou 23, depois você dá uma olhadinha, não estou aqui pegando de cabeça, mas Jesus disse que nós deveríamos exercer fé, a misericórdia, a justiça, mas que nós devêssemos dar o dízimo também. Você pode olhar lá. Vocês dão um dízimo disso, daquilo outro, e deixam os princípios da fé, da justiça de lado. Vocês deveriam fazer esse como os outros. Isso é óbvio. Gente, olha só, eu vou dizer uma frase para você que eu tenho no meu coração para sempre. No meu coração para sempre. Ouça essa frase aí sobre dízimos e ofertas. São as provas. Anote aí, vai anotando. Eu não coloquei na tela. São as provas constantes. Porque a gente sempre está ganhando dinheiro, tá ou não? Ou a gente ganha uma bolada para sempre? Uhul! Não, a gente está sempre ganhando, não é não? Porque a gente gasta. Deus sabe disso. É igual... Eu não boto um tanque de combustível para durar a vida inteira. Então, por isso que eu coloquei a palavra constante. Vai anotando. Dízimos e ofertas são as provas constantes que testam a nossa obediência e fidelidade. Mas por que Deus quer isso? Porque Ele estabeleceu. Porque é a maneira segura que Ele tem para que Ele possa confiar em mim. Como é que você encontra alguém e você diz, esse é um homem fiel? Porque você vê a sua prática e você vê o seu comportamento que ele é um homem de fidelidade. Então ele passa por situações que provam a sua fidelidade. Anotou essa frase? Vou repetir. Dízimos e ofertas são as provas constantes que testam a nossa obediência e fidelidade. Tenho sido derrubado nisso aí? Se eu tenho sido derrubado nisso, se eu sou dizimista e ofertante por temporadas, e por outras temporadas eu esqueço, eu não espero que a minha vida cresça, progrida e prospere, e vá a limites que eu nem imagino, porque eu já estou sendo desqualificado, eu não estou sendo aprovado para ser confiável por Deus, para administrar aquilo que Ele quer mandar para a gente. Agora essa frase eu coloquei. Dízimos e ofertas testam na prática o quanto Deus está em primeiro lugar nas nossas finanças. Peguei meu salário, peguei meu dinheiro, fiz tudo. Esqueci de Deus. Então Ele não está em primeiro lugar. Ninguém esquece. Quando alguém está em primeiro lugar, quando algo está em primeiro lugar no nosso coração, a gente não esquece. Aliás, é a primeira coisa que a gente faz. Gente, eu não estou falando isso porque eu sou pastor. Ao longo dos anos da minha vida, eu vim aprendendo muitas coisas na prática, é óbvio. Eu já passei situações de estar super apertado em situações que aconteciam, que o inferno vinha me esmagar. Trabalhei durante 26 anos como médico secularmente, a minha esposa se aposentou trabalhando, a gente trabalhou demais. Mas aconteceu, sei lá o que, o inferno vinha perturbar. A primeira coisa que eu fazia, tirar meu dízimo, eu falei, não estou nem aí. E Deus sempre me honrou. Sempre me abençoava, sempre aparecia algo de aquilo que eu não esperava, e Deus sempre me abençoava. Aleluia, isso é bom. Porque Ele tem que abençoar, pastor. Como é que Ele tem que abençoar? Está falando dessa maneira? Porque se eu cumpro a palavra dEle, Ele cumpre a dEle. Qual é a base que eu tenho certeza que Deus vai me abençoar? Porque eu estou cumprindo a dEle? Diga amém, isso aí. Então, vamos passar para a segunda. O segundo motivo. O controle da carne impede a prosperidade de Deus na nossa vida. O segundo motivo. O controle da carne não permite que a sabedoria de Deus para administrar as finanças ocupe o espaço de liderança. Por que eu estou falando sobre isso? Porque está certo. Pastor, eu sou dizimista e ofertante, mas vem cá, como é que você administra o resto? Estou encalacrado. Então, fica complicado. Porque Deus, Ele deu a mim e a você o livre-arbítrio e o domínio para que eu administre. Aliás, essa é uma palavra muito própria. Deus, Ele conferiu o homem de ser administrador sobre a face da terra. Quem é o bom administrador? É aquele que gerencia as coisas onde há
E os resultados são o quê? Crescimento, progresso, ordem. Pastor, mas parece que dinheiro na minha mão eu não sei lidar. Então tem que aprender. Existem cursos de gerenciamento, de aprender a lidar com prioridades e colocar. Pastor, não posso ver um dinheiro na minha carteira que quando vai some. Então deixa em casa, sai com 2 moedas. Vou para o shopping, as crianças querem comer, a gente come quando vê, gastei, e além da conta, então vai para o shopping e já aviso, vamos comer pipoca hoje. Gente, passei anos da minha vida não podendo viajar com a minha família. Por quê? Porque eu trabalhava, a minha esposa, 3 filhos, colégio, comida. Alguém sabe que isso é gasto ou não? Durante anos eu não comprava coisas para mim porque eu via que meus filhos precisavam primeiro. Uns olhão desse, por quê? A gente tem que compreender que a gente tem uma casa, uma família. A gente tem que ser sábio. Mas eu quero ser feliz agora. Já falei, esse é o problema. Agora eu estou sendo feliz, eu e minha esposa, aproveitando com ela. Meus filhos já são casados, 2, a outra também daqui a pouco vai embora. No bom sentido, né? No bom sentido. Então, estou cada vez mais liberal, eu e ela, e graças a Deus, é isso aí, é uma boa. Alguém entende que são fases da nossa vida? E você hoje tem filho pequeno, é uma coisa, queridos. Se você tem filho na adolescência, é outra coisa. Os meninos comem. Na minha casa, os meninos tomavam 2 litros de Nescau todo dia. Eu não comprava 3 litrinhos, tinha que comprar 3 caixas. 3 caixas lá. Ok? Acaba, tem que trabalhar, né, pastor? Claro que tem que trabalhar. Então, tá certo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. E o que eu tenho feito no gerenciamento do resto? Pastor, no Noves Fora, vixe, eu estou pagando muito, é muita dívida. Pois é. Quem é que entrou na dívida? Eu, com a minha escolha. Que eu saiba, a Casa Bahia não entra dentro de casa, vai fazer agora esse carnê. Me dominou no Karate Kid Ohara. Assina! Me dá o cartão! Tudo porque a gente quer ter agora. Pastor, troca de faixa, pastor, troca de faixa. Provérbios 24. Mais uns 15 minutinhos a gente termina. Provérbios 24. Veja o verso número 3. Com a sabedoria edifica-se a casa. Não está falando com a grana, está falando com a sabedoria, porque eu preciso da sabedoria para administrar a grana. Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ou com o entendimento ela se firma, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Eu preciso de conhecimento suficiente que me ajude a administrar. Se eu não tenho, eu adquiro até secularmente, porque o que tem na internet de dicas como administrar é tremenda. Fora isso, peça a sabedoria de Deus para te ajudar nisso aí. Porque se eu não fizer isso, alguém já percebeu que não adianta ter 10 cartões e um pagar o outro pagar o outro e só pagar o mínimo? Essa semana, reportagem do IBGE, 70% da população brasileira gasta mais do que ganha. Isso é uma tragédia. Bom para quem tem grana, quem é dono de banco, dono de cartão, por isso estão cada vez mais milionários. Não, eu não posso cair nessa cilada. Eu sou povo de Jesus me ajuda, mas Jesus não pode segurar você quando você mete o cartão lá. O anjo não vai lá segurar. Pastor, não tem mais cartão, o que houve? O anjo passou lá em casa, levou tudo. Não tem mais um, não sobrou um. Não vai fazer isso? Eu tenho que usar o meu livre-arbítrio para dizer, não quero. Vou ligar para você, olha, você é uma pessoa especial. Seu crédito já está aprovado. Você é cabra bom, tem aqui não é um cartão, tem 4. Platino. Aonde você põe, compra o que quer. Amém. Amém nada, gente. É o inferno ligando para a sua casa.
Primeiro ele dá risada. Eu vou te matar, safado, presta atenção. Está o inferno ligando para minha casa. E o cara fica impressionado. Olha a carteira, que é esse cartão, né? É o pastor Fragalha, a platina. O Maurício, que esse cartão... Isso é o que eu quero. Isso é o descontrole. Isso é o que o mundo vive. Aí o cara ri por fora, mas está quebrado por dentro. Aonde é que nós vamos, queridos? Essa não é verdadeira prosperidade nem progresso. Deus quer que você cresça ao ponto de pagar as coisas à vista. Eu tenho aqui grana, toma, pum. Pastor, essa categoria eu nunca cheguei. Vai chegar. Mas tem que aprender a ser disciplinado, a ter paciência. Não vai comprar hoje? Compra daqui a 10 meses. Vai morrer? Não. Se comer direitinho, vai ficar vivo. Mas isso é um treinamento que precisa acontecer, porque há anos eu fui treinado da maneira errada. E a primeira coisa que acontece, se as dívidas são maiores, a primeira coisa que o povo de Deus deixa de fazer é pagar o dízimo e dar ofertas. Estou te dizendo na prática, funciona assim. Apertou, pronto, segura o contador, né, pastor? O contador também é o último a receber. Então esse é o grande problema. O controle da carne, ele se entrega às atrações das coisas. Entenda uma coisa, aquilo que o mundo vende para você e para mim, não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma para a gente, tem só para quem vende. Entenda uma coisa, o que tem de proposta para vender para mim, é para acabar comigo. Eu é que tenho que dominar e gerenciar isso. Não. Se eu não faço isso, minha vida vai para o buraco. E aí a gente fala, Senhor, por que não me abençoa? Porque eu estou sempre encalacrado. E Deus está falando, você não sabe organizar, você não sabe gerenciar. O que está acontecendo? Eu quero te abençoar, mas seja sábio. O governo da carne, gente, ele é incontrolável. No apetite de gastar e fazer dívidas. Não, falei daquele exemplo aqui no primeiro encontro? A sua esposa te deu uma lista de 10 itens para ir ao supermercado. Rapaz, com poucas exceções, vão voltar os 10 itens. Na maioria sempre vem 15, 16, 12,5, 13, porque sempre a gente passa numa prateleira, que maravilha e tal, pá. A gente não sabe lidar, o que é a prioridade? Preciso, não preciso? Gostei. Aí compra e não usa. Mas já foi alguma coisa. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, esses impulsos. Estou te falando uma coisa, esse assunto que a gente está conversando tem destruído famílias. Um dos índices de separação de casa, de famílias, de marido e mulher é finanças. O descontrole de um, o descontrole de hoje como a mulher trabalha e o homem também, e geralmente eles não colocam isso num saco só, e eles não sabem administrar juntos, e geralmente, por exemplo, se alguém não sabe administrar, também não entrega para o outro. Está tudo errado, não se submete. Tem que enxergar, aquele que não sabe administrar, se tem alguém para administrar melhor, entrega na mão do outro. Porque senão o negócio vai ficar complicado. Então isso tem sido causa de separação. E olha, como eu falei para vocês, eu administro mal, a minha esposa sofre, meus filhos sofrem, a minha casa sofre. Até o cachorro, que comia eu canuba, agora vai comer carne de quarta misturada ali com a cenourinha. Aleluia, dá para o menino, aí o pelo do bicho cai. Mas não está bonito sem pelo? Olha que cachorro lindo. Não é uma moda, agora é uma moda? Por que você está dando para esse cachorro? Não, que isso é uma moda, está bonito, está bonito. Que é mais barato. Então, pare para pensar nisso, a gente está finalizando. O que eu faço
o que eu ponho em prática, outros vão receber disso aí. Se eu sou uma bênção, outros que andarem comigo serão abençoados. Se eu sei administrar e preservo a minha casa, meus filhos são abençoados, minha esposa é abençoada, minha casa é abençoada. Mas e o contrário? O contrário é isso. Então o que eu faço, eu levo outros. É sempre assim. Então na questão de ser destruído, sempre tem outros que vão juntos. Então, terceiro e último motivo, por que o controle da carne impede a prosperidade de Deus? E esse aí, agora você vai falar assim, pastor, mas o que isso tem a ver? Tem tudo. Não permite que a gente ande em amor uns com os outros. Se eu sou governado pela carne, eu tenho a maneira do mundo de relacionamento. A maneira do mundo de relacionamento é reação. Ele bateu em mim, eu bato nele. Se ele não gosta de mim, eu também não gosto dele. Se ele rogou praga para mim, eu também rogo para ele. Eu boto o nome dele na boca do sapo. Mas peraí, é isso aí que o mundo está acontecendo. Os homens estão sendo destruídos. No reino de Deus, Deus pediu a mim e a você que nós amemos uns aos outros. Que se o cara rogar praga para mim, eu oro por ele para que Deus abençoe. De forma alguma, orar pelo meu inimigo, não, nem morta. É o que diz a Bíblia. Ora pelos seus inimigos, para aqueles que te perseguem. Você não deve vingar, a vingança pertence ao Senhor. E tantas coisas que aqui está escrito. Que nós devemos perdoar, mas não perdoo. Porque se a gente não fizer isso, eu estou andando descaracterizado do reino de Deus. Eu não sou um representante do reino, eu não sou um filho de Deus. E Deus não pode me abençoar em finanças. E eu vou te provar, Mateus capítulo 5. Verso número 23. Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, as coisas não estão legais, tem alguma coisa no relacionamento aí que está quebrado, a Bíblia declara, Deus fala comigo e com você, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, então voltando você faz a tua oferta. Vou dizer para vocês, ouçam, muitos do povo de Deus são ofertantes, são dizimistas, não estão sendo abençoados, não estão progredindo e crescendo, porque tem pendência com outros, tem inimizade com os outros, tem falta de perdão, está retendo mágoas, ressentimentos. Pode anotar isso aí. Pastor, está mexendo. Pois é. Não tem como eu viver descaracterizado de como o reino de Deus é. Deus é amor. Então eu tenho que viver de maneira própria com o meu irmão. Dentro da igreja o pessoal já está se engalfunhando. Imagina então com um cara lá fora que é usado pelo inferno mesmo, fica todo endemoniado para te perturbar. Como é que eu vou lidar com isso? Mas a Bíblia declara que eu tenho um comportamento. Dever de casa, põe aí Lucas para você ler em casa, Lucas capítulo 6, do verso 27 até o 38. Então mantenha uma vida própria com o seu semelhante, não significa que nós não vamos errar, mas na hora que nós errarmos com o outro semelhante, vamos pedir perdão. Vamos reatar de novo. Vamos acertar a nossa vida. Lucas 6, de 27 a 38. Deu para pegar isso aí? Então a gente chegou a um final aí dessa jornada aí. Muitas coisas foram ditas. E você torna a ouvir de novo, a ler tudo de novo, a estudar essas passagens, deixa o Espírito Santo te falar, acertar coisas na tua vida e você estará pronto para fazer essa jornada
de contínuo, de perseverança e determinação, e você verá a tua vida progredir, crescer e prosperar. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.